Bom, durante a semana, nas aulas de HIIT, parece que eu bobeei um pouquinho e deixei de responder algumas questões importantes, me empolguei com as outras e prometi às turmas, né, já que se trata de um eixo temático muito relevante para a prova do Enem, que eu gravaria esse vídeo aqui com as respostas a essas questões. Então vamos lá. A questão 6 pede para a gente conceituar terceiro setor e explicar quais são as formas de atuação, suas contribuições desse setor para a sociedade. Primeiro eu queria explicar a vocês que quando se fala terceiro setor, está se falando sobre alguma coisa dentro do âmbito da política, na verdade da política principalmente mundial. Então, tradicionalmente, existia aquilo que se chamava de primeiro setor. O que é o primeiro setor? São os estados, muitas vezes diretamente envolvidos na política, outras vezes representados ali por algumas entidades, né, multilaterais, multinacionais, como a ONU, a Organização Mundial do Comércio, a Organização Internacional do Trabalho, por aí vai. Então, dentro de uma reunião, por exemplo, da ONU, existem os representantes dos países e esses representantes têm um poder de voto, têm uma certa importância na tomada de decisão e essa importância, se a gente parar para pensar, ela tem origem na própria representação que a sociedade atribui indiretamente a esse diplomata, por exemplo. Então, se a sociedade vota, eu estou pressupondo, lógico, uma democracia, e escolhe os seus governantes, esses governantes vão determinar quem vão ser os seus representantes, então, por sua vez, esses indivíduos reportam-se às pessoas que os elegeram. Então, é como se o poder desses indivíduos fosse um poder que emanasse da própria sociedade. O que acontece é que, ao longo do século XX, principalmente, surgiram algumas corporações econômicas muito grandes e elas acabaram exercendo também grande influência na política mundial. Então, o grande capital ele se organiza muitas vezes em blocos, né, de empresas por setores e acaba, de forma mais ou menos oficial, pressionando os agentes políticos na tomada de decisões. E de onde vem o poder, né, do capital privado nessa tomada de decisões que são políticas? Vem da sua força econômica. E eu não estou me referindo exatamente à corrupção, né, como se poderia pensar, embora, lógico, ela exista. Estou me referindo a um tipo de pressão que pode acontecer assim. Um governante vai tomar uma decisão, um grupo de pessoas vai tomar uma decisão na esfera política, e os representantes de um certo setor dizem, olha, essa decisão que vocês vão tomar, ela pode representar uma queda na atividade econômica desse setor, o que pode ser ruim para a tal região, é possível que nós tenhamos que fechar fábricas, né, pessoas ficarão desempregadas, a atividade econômica entre baixa. Então, o representante que vai tomar a decisão política efetivamente, ele acaba ouvindo essa voz, né, ouvindo essa pressão e, eventualmente, a levando em consideração em sua tomada de decisão. Normalmente, esse poder se exerce por aquilo que se convencionou chamar de lobby. Né? O que seria o lobby? Seria um grupo de pessoas, às vezes há empresas contratadas para isso, que tem esse papel de municiar em termos de informação e de argumentos os tomadores de decisão. Então, esse seria o segundo setor. Agora, o que acontece é que, ao longo também do século XX, mais ali para os anos 60 e 70, começaram a se consolidar algumas organizações vindas da sociedade civil, e muitas delas na forma do que se convencionou chamar de ONG, né, ou ONG, Organização Não Governamental, que exerce também um poder político bastante importante. Então, por exemplo, hoje numa reunião da ONU, é possível que, dependendo do assunto, existam representantes, por exemplo, da Cruz Vermelha Internacional ou do Greenpeace. E o que dá poder a esses indivíduos? Por que eles são ouvidos? Né? Afinal de contas, eles não têm um voto para representar a população de um certo país. Eles também não têm exatamente a força econômica de uma grande empresa. Mas eles vão recolhendo ao longo de sua história de atuação 3 fatores muito importantes que eu listei aqui para vocês. Credibilidade. Né? Lógico, não estou falando de todas as ONGs, daquelas que conseguem alcançar essa qualidade aí. 2, relevância das causas. Então, quando alguém diz que vai proteger, por exemplo, uma área de floresta nativa, é muito difícil que existam pessoas que vão contrariar absolutamente esse argumento, embora ele possa contrariar alguns interesses. Então, uma relevância na causa. E, por último, a autonomia. Aliás, o nome não governamentais tem esse sentido. Né? As
organizações da sociedade civil não representam governos, não representam interesses econômicos específicos. Portanto, a voz delas é a voz de uma ação que é relevante. Então, sem voto, sem exatamente dinheiro, essas entidades passaram a se fazer ouvir na política mundial pela importância do que fazem. Isso é bastante interessante, não é? Mas a questão pede para a gente explicar também quais são as formas de atuação do terceiro setor. Então, basicamente, né, de forma didática, a gente poderia encontrar 3 dessas formas principais. A primeira é o assistencialismo. Não sei se vocês conhecem um ditado, é bastante conhecido, né? Que diz assim, que mais do que dar o peixe é preciso ensinar a pescar. Bom, o assistencialismo é a parte de dar o peixe, né? De considerar, por exemplo, que uma população que tenha passado por uma guerra, que tenha passado por uma tempestade, um terremoto, ela precisa de uma assistência direta em termos de medicina. Ela precisa de remediação dos problemas que estão acontecendo ali. Então, a Cruz Vermelha, que eu citei, é das mais antigas, se não a mais antiga organização não governamental mundial, ela faz esse trabalho, né, junto a populações que passaram ou estão passando por situações extremas. Os Médicos Sem Fronteiras, que tem uma atuação um pouquinho diferente, já que eles trabalham não com remediação, mas com prevenção, também fazem isso. Também a gente pode dizer que é uma forma de assistencialismo. Em segundo lugar, existem as ONGs que trabalham com educação, né? A ideia de educação seria, dentro lá do ditado, o ensinar a pescar. Então, às vezes complementando o que os governos oferecem, em termos de educação tradicional, né? O ensino das matérias e das capacitações técnicas tradicionais, e outras vezes, talvez até de forma mais impactante, no ensino de artes e de esportes, essas ONGs procuram oferecer para certas populações algumas alternativas de construção de sua trajetória profissional, né, do aprendizado de algum ofício. Então, por exemplo, aqui no Brasil, no Rio mais especificamente, existe uma ONG chamada Bangueira do Futuro, que trabalha com o ensino de esporte para a população carente, na região da Mangueira, naturalmente, e depois se estendeu para outros lugares. Ou o Afro Reggae, que é muito conhecido, né? Ou então a gente poderia citar o grupo Nós do Morro, que começou trabalhando com cinema e depois teatro, há vários atores que são conhecidos aí da gente, até em novelas, em filmes, que vieram desse grupo. Por último, não menos importante, existe uma forma de atuação ligada à denúncia e à pressão, não é o que a gente poderia chamar de defesa de causas. Então, não se trata de uma atuação fazendo alguma coisa diretamente junto a uma população, a uma certa área degradada, mas tentando explicitar para a sociedade, explicitar para os governos, para a opinião pública, alguns problemas. E a ideia, né, na maioria dos casos, é tentar mudar a forma como algumas coisas acontecem. Então, mudar a legislação. A gente pode citar aí ONGs como a Anistia Internacional, né, que trabalha contra a tortura já há muito tempo no mundo inteiro, o Greenpeace e a causa ecológica, ou então a ONG Transparência, né, Transparência Internacional ou Transparência Brasil, que tenta combater a corrupção. Então, de forma bastante simplificada, essas são as 3 principais atuações das organizações não governamentais, né, que vocês podem chamar numa redação também de terceiro setor ou de sociedade civil organizada. O mais típico é que uma ONG que trabalhe em uma dessas atuações não exerça a outra. Não que haja conflito de interesses, mas a gente pode dizer que existe uma especialização, né, nesse setor. Tudo bem? Próxima questão, vamos lá. Questão 7. Diz ela assim: como se pode compreender o crescimento de organizações não governamentais? Na verdade, a gente tem visto que nos últimos anos a atuação da sociedade civil tem crescido muito no mundo inteiro, né? O Brasil é exemplar nesse sentido. Aqui há muitas organizações, algumas pessoas comentam que talvez até demais em alguns casos, mas vamos lá, vamos trabalhar aqui. Primeiro, é óbvio, elas surgem de desilusão com governos. Então as pessoas observam alguns problemas sociais, ecológicos, graves, né, que resistem há muito tempo e pensam assim, puxa, os governos não estão atuando, o poder público não faz o que deveria fazer, eu vou me organizar com essas pessoas aqui para tentar mudar um quadro que eu estou vendo e que me incomoda, né? Então esse é um primeiro fator importante. Segundo, talvez esteja havendo já aí há uns 20, 30 anos, ou não sei, menos em alguns casos, um contato maior com os efeitos da pobreza, da exclusão social. Por exemplo, a violência urbana ou a mendicância,
Tudo isso é alguma coisa que fica muito visível para as pessoas. E essa visibilidade acaba sensibilizando muitos indivíduos. Quando eu digo que esse efeito está aumentando, talvez alguns de vocês achem estranho e digam assim, puxa, se pensarmos na Europa da Idade Média, né, ou em contextos também do passado, ora, as pessoas viam doentes nas ruas. Por que isso aumentou? Será que isso aumentou? Na verdade, a gente pode dizer que aumentou o contraste, né? Então, à medida em que existe nas sociedades um aumento de tecnologia, conforto, um certo desenvolvimento, quando permanece, por exemplo, a existência de uma população de rua, isso contrasta muito e talvez sensibilize. Essa é uma hipótese explicativa. A terceira hipótese é que alguns problemas sociais e ecológicos eles passaram a ficar mais visíveis. Então não é que eles tenham aumentado, mas eles se tornaram mais presentes para as pessoas. Então, o crescimento da democracia em boa parte do mundo a partir dos anos 80 e o desenvolvimento das telecomunicações, esses dois aspectos fizeram com que problemas que existiam, mas que não apareciam na mesa de jantar, passam a estar ali presentes, né, via jornal. Então a gente pode até fazer uma correlação curiosa, que é a seguinte: o surgimento de movimentos grandes, né, como USA for Africa, aqueles grandes concertos reunindo estrelas do rock, né, da música popular mundial, para arrecadar fundos e fazer doações a populações carentes da África, ele surgiu aí, esses movimentos começam a se desenvolver a partir dos anos 80. E a gente está falando de um período de expansão das telecomunicações. Então parece que há uma correlação entre sentir o problema e passar a querer fazer alguma coisa. Em quarto lugar, a gente pode dizer que existe uma difusão, às vezes até como modismo, do conceito de responsabilidade social, na ideia de cidadania. Seja via meio de comunicação, seja pela escola, né, a gente pode reconhecer que história e geografia, disciplinas que tradicionalmente trabalhavam com números, com datas, com informações muito pouco críticas, passaram a desenvolver, às vezes até excessivamente, né, algumas pessoas criticam, um trabalho no sentido de conscientização dos estudantes a respeito daquilo que eles devem fazer, né, dos problemas do mundo. Então, há toda uma geração formada a partir dos anos 70, principalmente, que desenvolveu esse conceito que é o de que se eu vivo em sociedade, parece que eu devo fazer alguma coisa também por essa sociedade, mesmo que aquilo não me atinja diretamente. Então esse é um fator muito importante. Às vezes como modismo, às vezes como uma consciência bastante bem arraigada. Em quinto lugar, demorei porque eu estava contando, a gente pode dizer que há uma propaganda boca a boca muito importante aí. O que isso significa? Normalmente uma pessoa que participa de uma ação solidária fica tão empolgada, né, fica tão satisfeita com aquilo que ela faz, que ela passa a contaminar positivamente os amigos, os parentes que estão no entorno. Então é muito comum que aconteça isso. Um indivíduo participa de uma certa ação voluntária e ele carrega com ele, na próxima vez, no próximo evento, muitas outras pessoas. Então isso acaba se multiplicando bastante. E por último, eu destacaria aqui a existência cada vez maior de recursos, de verbas, de incentivos à atuação das ONGs. É como se fosse assim, se você tem uma ideia muito interessante, você tem uma proposta, né, de mudança social, de mudança ecológica que tenha um certo sentido inovador, se você procurar as pessoas certas, as empresas certas, é difícil que faltem recursos para você colocar em prática essa sua ideia. Então, a viabilidade financeira na atuação das ONGs também aumentou bastante. Ok? Então, acho que esses aí são alguns dos fatores mais importantes para explicar por que as ONGs têm se expandido tanto aí nos últimos anos. Vamos à próxima questão? Questão 8. É um enunciado grande, eu resumi aqui da seguinte maneira: em que outro campo, em que outro setor, o terceiro setor, ficou repetitivo, né? Em que outro campo o terceiro setor tem dado uma contribuição também importante? Então é o seguinte, quando se pensa no trabalho da sociedade civil, normalmente se faz uma associação direta com o voluntariado. Aliás, esta semana comemoramos aí, na quarta-feira, se não me falha a memória, o Dia do Voluntário. E o que é o voluntariado? Um trabalho que se faz pela própria vontade, né? Voluntário, voluntar, vontade.
a pessoa vai lá, né, e doa uma parte do seu tempo para ajudar um certo grupo de indivíduos. Mas é preciso dizer que muitas das atuações de ONGs são remuneradas. Então, um advogado que trabalha para o Greenpeace, por exemplo, muito provavelmente trabalha em tempo integral. Então ele é um contratado, né, tem algum tipo de contrato ali com o Greenpeace que vai fazer com que ele tenha os rendimentos dele providos pela organização. Ok? Então, considerando isso, o que está acontecendo é que esse setor, que tem se expandido muito, ele tem sido responsável pela geração de muitos empregos, muitas oportunidades que surgem para as pessoas que tenham a vontade de trabalhar nessas áreas. Então, há normalmente uma boa remuneração, as atividades são atividades satisfatórias, né? Atividades que têm uma relevância identificada pelas pessoas. Isso é muito importante quando se trabalha, né? Você perceber que o seu trabalho ele tem um valor, né, para a sociedade, para algumas pessoas, para o mundo, seja o que for. E aí, por isso, até a gente pode dizer que se trata de um trabalho com muita concorrência, muita competição, né? O que permite às ONGs exigirem uma qualificação muito alta, né? Então, por exemplo, se você quer ser um médico dos Médicos Sem Fronteiras, legal, né? É interessante que você tenha esse ímpeto, mas saiba que não interessa muito, por exemplo, de onde você vem. Então, médicos do mundo inteiro podem se candidatar. E para isso a qualificação deles vai ter que ser uma qualificação alta. Tá? Então é interessante porque é como se fosse um setor que vai crescendo com muita qualidade de recursos humanos. Para se ter uma ideia da importância disso, hoje na Europa estima-se que o terceiro setor seja responsável por quase 10% do PIB. É interessante pensar que é um setor não lucrativo, né? Não lucrativo e positivo do ponto de vista socioambiental. Isso supondo que todas as causas sejam consensuais. A gente sabe que não são consensuais. Há causas, né, que vão criar divergências político-ideológicas entre as pessoas. Mas só para a gente fazer essa primeira abordagem. Então é interessante essa criação de oportunidade de trabalho, oportunidades de emprego, né, que o terceiro setor tem oferecido. Beleza? Bom, finalmente, a última questão que eu queria fazer com vocês aqui é uma questão mais crítica. É a seguinte, o que se fala sobre as ONGs de negativo? Quais são as críticas feitas? E será que existem respostas a essas críticas? Então eu montei um pequeno quadro aqui interessante para a gente fazer uma comparação. Né? Eu vou lendo um item depois, né, um item de crítica e depois a sua resposta, comentando aí. Primeiro, reclama-se que às vezes as ONGs têm um caráter muito emergencial, muito superficial, muito paliativo. Ou seja, não vão à raiz do problema, não resolvem as causas. É verdade. Né? Muitas vezes um grupo de pessoas se une para organizar doações, para ajudar uma certa população que esteja precisando. Isso é interessante, mas a causa do problema não é enfrentada. Bom, a resposta para isso é que, se não for excessiva essa ajuda mais assistencialista, ela acaba sendo muito necessária porque existem problemas que são emergenciais. Então, por exemplo, existe uma guerra. Há pessoas morrendo, sofrendo, né, adoentadas, é importante haver um trabalho assistencialista. Ou o inverno é muito rigoroso e existe uma população de rua. É importante que alguém ofereça comida, é importante agasalhar as pessoas. Então, por isso, a crítica poderia ser respondida assim, dessa maneira. Né? As atuações às vezes são emergenciais porque os problemas também são urgentes. Segunda crítica, a atuação de muitas ONGs pode acabar acomodando o poder público. Então, um governo, né, pode, em vez de organizar a sua atuação, um ministério, uma secretaria, né, pensar, refletir, criar um plano, alocar recursos humanos, recursos financeiros para enfrentar uma situação, ele acaba como se fosse terceirizando isso, né, transmitindo para uma organização não governamental essa atuação. E isso pode deixá-lo sem fazer nada. Bom, na verdade, talvez isso aconteça em alguns casos. Né? No Brasil, recentemente, tem havido uma crítica ao excesso de apoio que governos dão a organizações não governamentais, o que caracteriza até uma certa contradição, né? Porque são não governamentais, mas dependem de verbas de governo. Mas, por outro lado, a gente pode dizer que, algumas dessas atuações surgiram justamente porque os governos não estavam funcionando. Então, não adianta pensar que isso vai acomodar, porque a acomodação era prévia, em alguns casos. E, de mais a mais, é possível que se criem, e existem inclusive já, né, ONGs
que tenham por papel justamente pressionar governos para que eles atuem melhor. A terceira crítica é de que, no caso do trabalho voluntário, existe um certo descompromisso. Então a pessoa vai lá, se filia a um grupo que, por exemplo, está oferecendo um pré-vestibular social, dá algumas aulas nas horas vagas, mas quando a faculdade ou o trabalho começam a apertar, essa pessoa descontinua. Afinal de contas, a atuação na ONG ali parece que não é prioritária para ela. Isso é verdadeiro, né? E isso poderia ser combatido, digamos assim, pela conscientização. Puxa, olha, você não pode faltar como professor desse pré-vestibular, isso é tão importante quanto o seu trabalho. Mas, não querendo ser mais realista que o rei, é possível dar uma resposta no seguinte sentido. Isso vai acontecer. Se isso vai acontecer, é preciso que o próprio trabalho já esteja organizado de forma sustentável. O que isso significa? Se eu vou montar um pré-vestibular, né, social, eu preciso pensar justamente num esquema de rodízio. Até mesmo limitar a atuação das pessoas que vão trabalhar voluntariamente. Dizer assim, olha, você tem um escopo aqui de 5 aulas para dar. Ah, mas eu posso dar mais aulas. Não, tudo bem, você dá essas 5 aulas, depois a gente programa as próximas. Então, uma organização que leve em consideração o fato de que as pessoas se desanimam e deixam de fazer o seu trabalho depois de um certo tempo, se esse trabalho não for remunerado. Por último, a gente pode citar talvez a crítica mais importante, mais relevante, que é o fato de que, por ser um setor novo, o terceiro setor não é muito transparente. Né? O que isso significa? Existem algumas organizações não governamentais com interesses obscuros, né? Quem as financia? Será que a causa defendida é uma causa realmente relevante? Ou será que se trata de um interesse de um certo grupo econômico, de um certo país ou algo assim? E até mesmo o problema da corrupção. Porque como não se trata, por exemplo, de uma empresa listada na Bolsa de Valores ou de um governo que tenha que prestar contas, essa organização pode acabar favorecendo alguns regimes de corrupção curiosos. Né? Quer dizer, um governante, o governo estadual, por exemplo, combina, e já houve denúncias assim no Brasil, eu estou citando sem falar nomes, se vocês quiserem pesquisem, o governo nomeia não, mas faz uma combinação com alguns parentes que montam uma organização não governamental de fachada, ela recebe verbas para uma atuação, não faz essa atuação e não há uma cobrança, porque quem deveria cobrar, que seria o governo que repassou as verbas, está ali mancomunado com aquele grupo de pessoas. Isso tem acontecido. Né? Bom, em relação a essa crítica, o que se pode responder? Pode-se dizer que essa realidade existe, mas não é a hegemônica, ou seja, essas ONGs com interesses obscuros ou que atuam de forma corrupta são a exceção, e essa exceção precisa ser combatida da maneira como se combatem todos os problemas e crimes em outros setores, ou seja, com legislação e com fiscalização. Né? Se é verdade que empresas podem, por exemplo, cometer fraudes e para isso existem órgãos fiscalizadores, a mesma coisa pode ser criada, pode ser construída para o terceiro setor, que apenas é mais novo e por isso não está submetido a tantas regras assim quanto outros setores. Tudo bem? Então acho que esse quadro ele resume aí uns pontos importantes da questão. Pessoal, esse era o recadinho. Espero que vocês estudem bem. Não se esqueçam de fazer redação a semana. Né? A Belinha está aqui para dar essa boa sorte para vocês. Ok? Valeu. Tchau, tchau.